Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo extra aqui do Petit Jornal, esse encontro de aprofundamento, onde Daniel Souza, esse que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, aprofundam algum tema no calor do momento, no calor dos acontecimentos. E nesse fim de semana, tivemos eleições na Argentina, com uma vitória expressiva da oposição, e é sobre a Argentina que nós vamos falar ao longo desse encontro, ao longo desse bate-papo, aprofundando algumas questões econômicas e políticas do nosso país vizinho. A Argentina é super importante para o Brasil, é sem dúvida alguma um destaque relevante quando eleições na Argentina acontecem. Não é isso, Tanguy? É isso. Daniel, eu não entendi muito bem o que você falou aí, não. Derrota histórica da situação, vitória histórica. Ué, gente, entendi, não foi isso? Não, você não achou isso, não? Não, achou é isso, porque não? assim, o que eu vou assim, vamos ver se a gente está com as versões parecidas aqui. Eu fiquei sabendo que amanhã tem uma passeata convocada pelo governo para comemorar a vitória acachapante, grande vitória. Não sei se eu estou te falando isso de verdade. Não é possível. Estou te falando sério. Vai ter uma marcha para dizer que isso aí é tudo historinha que a oposição ganhou. Eu explico, tá? No Brasil, quando a gente tem eleições, né, eleições, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, muda tudo, né, muda todo mundo. Senado não, né, Senado o mandato é um pouquinho maior. Mas na Argentina muda uma parte, eles vão mudando uma parte, depois outra parte, uma parte, depois outra parte, uma parte, depois outra parte. Então, nessa eleição de agora... Mais ou menos como acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos também é assim, né? Na verdade, nos Estados depois Unidos... troca outra parte. Não, nos Estados Unidos, na verdade, por exemplo, a Câmara dos Deputados, a cada 2 anos muda todo mundo, muda 100%. Então o cara está sempre buscando a reeleição. Na Argentina, o que acontece é que a cada eleição muda uma parte, então renova-se uma parte. O que aconteceu nessa eleição de agora foi que você renovou uma parte. Nessa parte que foi renovada, houve de fato uma vitória extremamente expressiva por parte da oposição. Aliás, Daniel, eu estava vendo aqui que é a maior derrota que o peronismo, né, lembrando, né, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, o falecido Néstor Kirchner, eles são representantes do peronismo. Peronismo, que aliás é outro papo, né, Daniel? Acho que vale aí um curso só para falar do que diabos é peronismo, o que é, quais são as bases do peronismo. Tem peronista de esquerda, tem peronista neoliberal, tem peronista de tudo, pois é. Mas essa marca do peronismo sofreu a maior derrota desde a redemocratização. A Argentina voltou a ser uma democracia no ano de 1983, né, com a ascensão do Raul Alfonsín à presidência, ele mesmo. Então, assim, ele foi o primeiro governo a estabelecer essa marca da volta da democracia. Desde então, o peronismo nunca teve uma derrota tão importante. Então, me parece natural essa postura do Alberto Fernandes de fazer uma marcha, né, uma passeata e tal, porque já era meio que esperado uma derrota grande. Lembremos, a gente falou sobre isso aqui no Petit Jornal, que a Argentina tem um negócio que são as primárias, né? As primárias são obrigatórias, né? As PASO, primárias abertas, enfim, e obrigatórias, né? Primárias que não valem nada, né? Que não valem nada, né? Assim, eu esqueci o que é o S ali do PASO. Enfim, mas são primárias que são obrigatórias. A pessoa tem que ir votar nas primárias, e já nessas primárias, o resultado do governo tinha sido horroroso, tinha sido tenebroso. Então já era uma coisa meio esperada. E o que aconteceu? A gente passou a ter um parlamento dividido meio a meio, né? Oposição e situação. Então, assim, na visão do governo é assim, isso aí a gente já sabia que ia ser mesmo, vou tentar dar um mobilizado na base aqui e, de repente, dar um boom para que na próxima eleição, quando for renovar uma nova parte do mandato, de repente, a base peronista vem um pouco mais forte. Mas, de fato, a notícia para o Alberto Fernandes é horrorosa. Ele vai passar 2 anos, portanto, sem maioria no Congresso. Aliás, acho muito complicado que ele consiga reverter essa situação nos próximos 2 anos. Aliás, Tanguy, a gente já tinha cantado essa bola quando Alberto Fernandes fora eleito, né? Ele tinha derrotado Maurício Macri tentava ali a reeleição, e nós já havíamos colocado que o Alberto Fernandes teria um governo muito difícil e que nós temos tido ao longo dos últimos tempos na Argentina uma alternância de governos que não tem obtido lá muitos resultados na área econômica. Isso ajuda até a entender um pouco
a ascensão dos extremos, né? Os extremos na Argentina ganharam força nessa eleição, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita. Os extremos costumam oferecer respostas relativamente rápidas e simples para problemas complexos. E no centro, digamos assim, nós temos tido uma sucessão de governos fracassados. Então, é natural que haja um cansaço da população argentina pensando o seguinte: bom, esse governo atual é ruim, mas o governo anterior era ruim também. Então, você começa a ter na população argentina a ascensão, inclusive, de figuras um pouco mais extremistas, figuras que têm um discurso mais radical, colocando que, olha, essa galera aí, essa galera mais moderada, que tem se alternado no poder ao longo dos últimos tempos, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho aqui um discurso novo, um discurso mais forte, um discurso que vai efetivamente equacionar os problemas da Argentina. Lembrando, a Argentina teve no ano passado, em 2020, uma retração do PIB na casa de 10%. E este ano, o PIB argentino deve recuperar algo em torno de 7%. O que significa dizer que a Argentina faz o Brasil parecer uma economia próspera. Faz o Brasil parecer que está voando. A inflação na Argentina está na casa dos 50%, enquanto no Brasil está na casa de 10%. A Argentina está com uma situação externa de colapso, está com as suas contas externas colapsadas, tanto que Alberto Fernandes, recentemente na COP26, tentou jogar ali um migué. Falou, fazer o seguinte, nós, países em desenvolvimento, nós ajudamos na questão ambiental e vocês perdoam a dívida externa dos países em desenvolvimento. Quer dizer, está fazendo qualquer negócio para tentar renegociar a dívida externa, para tentar jogar a dívida externa para frente. O governo argentino, Tanguy, ultrapassou a marca de 100% do PIB de dívida pública. E isso eu estou falando essencialmente de dívida interna. Então, a Argentina tem todos os seus parâmetros macroeconômicos muito ruins, muito deteriorados e se deteriorando ao longo dos anos. O desemprego continua alto, a taxa de pobreza da população argentina não para de crescer, de pobreza e de extrema pobreza, e me parece que esse conjunto seja extremamente fértil para um discurso mais extremado. Claro que os extremos ainda não têm aí, não são majoritários, não têm de forma alguma uma força como partidos mais ao centro, mas acendeu uma luz amarela, né? Os extremos estão crescendo na Argentina. Pois é, Daniel, e assim, uma marca desse cansaço da população argentina é o comparecimento às urnas. Lembrando que na Argentina, assim como no Brasil, o voto é obrigatório e o comparecimento foi de apenas 71%. É claro que se você falar num país cuja eleição não é obrigatória, 71% é uma taxa altíssima. Mas num país cujo voto é obrigatório, você tem uma parte muito significativa do eleitorado, 29% de todos os eleitores argentinos falam assim, camarada, eu vou curtir meu domingo aqui, eu não vou para as urnas, vou nada, porque vai ser mais do mesmo, assim, não muda nada, entra um, sai o outro. E aliás, é igual o time ruim, né, Daniel? O melhor é sempre o que está no banco. Então assim, lembrando, a gente está falando agora sobre a crise no kirchnerismo, o Macri não foi reeleito, o Macri foi eleito, então com todo aquele discurso anti-kirchnerismo, anti-peronista, a gente vai liberalizar, vai resolver, não sei o quê. Ele passa 5 anos, assim, um mandato inteiro, né, estabelece uma série de práticas absolutamente contrárias a tudo que ele prometeu e não é reeleito. O que está acontecendo agora, Daniel, é que o Alberto Fernandes tem que ter mais 2 anos de mandato, e óbvio que ele está tentando falar sobre essa vitória, né? Não, foi uma vitória, veja bem. É uma tentativa de releitura porque ele sabe que se não houver uma interpretação de que foi uma vitória do peronismo, ele é pato manco. Ele passa 2 anos ocupando o lugar. Vai ser boicotado de tudo quanto é maneira, ainda mais tendo uma colega de governo como a Cristina Kirchner, né? Que é maior do que ele. Ela foi presidente. Esse negócio de vice na América do Sul é complicado, hein? Escolha muito Kirchner... bem seus vice-presidentes, né? E tem mais uma coisa, né, Daniel, que também a gente já falou aqui outras vezes, mas acho que é um bom momento para trazer isso de volta. O problema na Argentina não é de nome. Não é o Alberto Fernandes, não é o Macri. Você pode botar quem você quiser lá. O problema é muito mais estrutural. A gente está falando sobre um problema que a Argentina tem desde sei lá, Daniel, voltar para a década de 80? Dá até para voltar mais, né? Dá para voltar mais. Mas, assim, muito claramente na década de 80, a gente está falando sobre década perdida, crise na América Latina toda,
E a Argentina ela encontra como solução, na década de 90, a dolarização da economia de forma absolutamente irresponsável, o que colocou a Argentina, assim, num primeiro momento, né, no Éden, no paraíso, recebendo dinheiro alucinadamente de tudo quanto é lugar. Isso é insustentável. A Argentina, gente, só para vocês terem uma noção, na década de 90, ela vai estabelecer na Constituição argentina que um peso vale um dólar. Daniel, um peso Isso é uma maluquice. vale um Isso é uma dólar? maluquice. Você imagina isso na Constituição, Daniel? Isso é um negócio insano, o que gera problemas até hoje, né? Pois é, só para explicar um pouquinho, contextualizar esse elemento que o Tanguy colocou, a dolarização feita pela economia argentina durante o governo do Carlos Menem e do seu ministro da Economia, Domingo Cavallo. Peronista, neoliberal da direita. Pois é, um peronista, mais um exemplo de um peronista mostrando essa composição, no mínimo, heterodoxa dos peronistas na Argentina. E naquele momento foi decidido que o dólar se tornaria uma moeda corrente da Argentina. Ou seja, você poderia efetuar depósitos em dólares na Argentina, você poderia utilizar dólares como moeda corrente, e como o Tanguy colocou, foi estabelecido na Constituição a taxa de câmbio de 1 para 1. O que significa dizer, olha, investidor estrangeiro, traga os seus dólares para a Argentina porque a taxa de câmbio jamais será modificada, uma vez que está na Constituição. E você não tem por que ficar preocupado de maneira alguma com uma eventual desvalorização da moeda argentina em relação ao dólar americano. Essa ideia, Tanguy, para uma economia do tamanho da Argentina, que naquela altura era uma das 20 maiores economias do mundo, uma economia industrial, uma economia complexa, diversificada, é uma ideia de jirico sem classificação, sem paralelo, efetivamente. Porque uma coisa é você dolarizar a economia do Panamá. País pequeno, tem uma fonte de dólares bastante razoável, o Canal do Panamá, a Copper Lines, também o fato de ser um paraíso fiscal e, consequentemente, vende muitos serviços financeiros, aí tudo bem. Outra coisa é você pegar uma economia do tamanho da Argentina e dolarizar. A inflação na Argentina é maior do que a inflação no resto do mundo e, gradativamente, produzir qualquer coisa na Argentina se torna caríssimo. Se torna caríssimo. E para você manter esse arranjo, onde está saindo muito dólar e está entrando pouco, você tem que endividar o governo, você tem que endividar o país em moeda forte, em dólares. Esse problema do endividamento externo, do endividamento em dólares realizado pela Argentina no período entre 91 e 2001, ainda não está equacionado. Até hoje, a Argentina, que já não era lá uma Brastemp, já não era lá uma economia muito pujante, quando Carlos Menem se torna presidente, vai se tornar uma economia completamente desorganizada em relação ao seu relacionamento com o exterior. E isso não está equacionado até hoje. Você teve o Kirchner, que acabou tentando fazer ali uma renegociação, aí depois foi para a justiça em Nova York, aí depois disseram que tinha que pagar o valor integral. Enfim, uma bagunça desde então estabelecida na economia argentina. Assim, o que o governo argentino fez na época foi assim, não, mas vocês não estão acreditando em mim? Vocês não acreditam que a Argentina vai conseguir dolarizar a sua economia? Você não vai querer mandar seu dinheiro para cá? Vamos fazer uma coisa. Eu vou dobrar a aposta. Se vocês tiverem alguma reclamação com relação à conduta da Argentina no pagamento das suas dívidas, o foro não será um tribunal argentino, o foro vai ser um tribunal em Nova York. Então, assim, veja, isso não está nas minhas mãos. Não sou eu que vou julgar um caso contra mim mesmo. E aí aparece o negócio dos fundos abutres, né? Porque a Argentina quebra em 2001, quebra de não conseguir pagar de fato suas dívidas. Os papéis argentinos valem mais nada, e tem uns fundos que compram de todo mundo e falam assim, olha só, eu quero o valor integral aí. Ah, mas veja bem, não vou negociar nada, não quero saber. Eu estou negociando aqui com você diretamente porque eu sou seu amigo, mas o tribunal de Nova York está logo ali. Vou ali para Nova York, processo a Argentina, eu quero ver. E é óbvio, né, Daniel? Assim, o tribunal de Nova York tem todo o interesse em dar ganho de causa para os investidores. E essa foi uma promessa que a Argentina fez. Enquanto esses fundos abutres não... São chamados de fundos abutres por isso, né? Eles compram fundos podres para tentar negociar diretamente com o dono. Enquanto esses fundos abutres não se sentirem satisfeitos, você não pode pagar de mais ninguém, porque você não pode pagar um valor diferente de um para o outro. Então, só para a gente ter uma noção de que o próprio endividamento argentino ele chega num ponto, Daniel, que quando a gente fala, por exemplo, sobre o governo Macri, foi um governo que falou assim, gente, eu tenho dinheiro, mas não aceitam que eu pague. Eu tenho dinheiro, mas eu não posso pagar. Só para a gente ter uma noção da bizarrice que é a economia argentina, a política argentina, aliás, o nível Brasil, tá, gente? Assim, de complicação, de
de grupos diferentes que se fundam, que se juntam, que são um contra o outro e tal. Então, com isso, gente, você pode botar, pega aí o presidente dos seus sonhos, você bota lá, é garantido que ele vai fracassar. Tá? Ainda mais quando você bota uma galera que está lá há muito tempo, que também tá com isso até as entranhas, a chance de você conseguir sucesso é muito pequena. A gente falou isso aqui quando o Macri, no iniciozinho do governo Macri foi ali em 2015, né? O Petit Jornal começou em 2016, a gente disse, olha, o Macri não tem nenhuma chance do governo dele dar certo. E quando Alberto Fernandes foi eleito, a gente falou assim, gente, vai ser um governo tenebroso. Não pelo Alberto Fernandes, mas por toda a estrutura que envolve a política argentina, como a gente está vendo agora. Um detalhe importante é que o que a Argentina fez na década de 90 não é o que o Brasil fez no governo Fernando Henrique, nem o que o México fez. México, Brasil e Argentina utilizaram o câmbio valorizado como mecanismo, como estratégia de asfixiamento à inflação. Até aí, tudo bem. Entretanto, na Argentina o dólar se tornou moeda corrente e a taxa de câmbio foi fixada na Constituição, algo que não aconteceu no Brasil nem no México. O Brasil modificou a taxa de câmbio? Modificou. Vai gerar pressão inflacionária, vai gerar impacto sobre o risco Brasil, sobre a credibilidade da economia brasileira, vai trazer um monte de problema. Mas eu posso fazer isso. Eu não estou desrespeitando a Constituição. Olha que loucura. Você coloca na Constituição e para modificar a taxa de câmbio você precisa fazer uma reforma constitucional, algo que só vai vir lá na frente quando o balanço de pagamentos argentino, quando as contas externas argentinas colapsarem. Aliás, Tanguy, eu estava hoje lá na Globo News e o Ariel Palacios fez um comentário que eu achei genial. O problema da Argentina é que não tem mineiros na Argentina, fazendo referência às pessoas de Minas Gerais. Não tem políticos mineiros na Argentina. Ou seja, não tem aquele grupo para tentar organizar. Não, lá você tem dois grupos que querem se matar. Então, se tem um no governo, eu vou votar tudo contra, eu vou derrubar o outro. Enquanto no Brasil, bem ou mal, tem aquela galera, olha, vamos compor aqui, sei lá, vamos tentar chegar a um acordo, a um denominador comum. Eu achei isso genial. Quer dizer, na Argentina não há mineiros. Pois é, e Daniel, e assim, o cenário para a Argentina daqui para frente, ele não melhora, né? Assim, a gente não tá assim, mas é um período aqui de dificuldade e tal, mas a tendência é que melhora um pouquinho. Só para a gente ter uma noção, a gente o Daniel falou agora um pouquinho sobre, né, um avanço, né, das posições mais extremadas. A gente está falando sobre um cara que ganhou muita força nessa eleição agora, que foi um cara chamado Javier Milei, que é de um grupo, né, chamado Frente Avança Liberdade. O cara teve 17% dos votos, né, na sua região. É um admirador do Bolsonaro. Então, é uma lógica exatamente dessa de, olha, deu tudo errado, nada funcionou, vamos fazer tudo do zero, vamos fazer tudo do início, vamos fazer tudo diferente do que a gente fez até agora. O que a gente sabe que costuma ser algo bastante problemático, porque é muito aquela lógica, né, Daniel? Foi isso que a Argentina fez na década de 90. Vamos mudar tudo? Tudo do zero? Vamos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dolarizar a economia. A gente nunca fez isso, a gente dolariza a economia do zero, a gente faz um negócio radical. Não dá certo, né? Você radicalizar nesse sentido também, de jogar política fora, né? Negar absolutamente tudo que foi feito, também não costuma funcionar. E, na prática, o que a gente percebe é que o eleitorado argentino, o eleitorado de países que estão vendo situações como essa, né, há bastante tempo, tem uma tendência a se cansar de todas as soluções que já foram buscadas. Porque, de fato, muitas coisas já foram tentadas, tendem a se cansar e buscar, portanto, soluções definitivas, né, soluções únicas. Uma única solução que vai resolver todos os males, e não costuma ser esse o caminho. E é extremamente desanimador, né, quando você olha para a política econômica argentina, as ideias que aparecem, né, Tanguy? Vamos congelar preços. Vamos tentar dar um calote nos credores externos. Mas, de novo, cara, sério mesmo? Que são essas as ideias que vocês têm para oferecer nessa caixa de ferramentas? É muito difícil realmente reorganizar uma economia como a economia argentina sem um mínimo de pacto nacional, sem um mínimo de organização política num determinado objetivo comum. E isso é que torna a situação na Argentina particularmente preocupante, porque a gente está falando de um cenário onde a Argentina está fracionada. E eu queria fazer uma observação, Tanguy, que o Brasil recentemente anunciou que vai reduzir, né, que reduziria as taxas de importação, ou seja, descumprindo a tarifa externa comum, e não combinou com a Argentina.
O Uruguai, em julho desse ano, disse que celebraria acordos comerciais sem o Mercosul, numa clara violação das regras do Mercosul. Quer dizer, a gente está caminhando para um cenário que nós descrevemos até naquele curso do Petit Jornal sobre o Mercosul, a gente falou muito sobre isso na aula de número 4, onde o Mercosul, na prática, deixou de existir, mas você finge que ele continua a pleno vapor, continua com o passaporte do Mercosul, continua com a bandeira do Mercosul, continua com as reuniões do Mercosul, mas o Mercosul virou meio que um casamento de fachada, né? Daniel, estamos casados, mas na prática não estamos. Assim, eu não tenho mais esse problema, tá? Eu fiz 37 anos, então assim, eu já tô na fase já de denunciar a idade mesmo. Você lembra, eu tenho certeza que você lembra daquele filme Morto Muito Louco, você lembra disso? Pra galera que nasceu da década de 2000 pra cá, de década de 90 pra cá, O Morto Muito Louco é um filme que passava na sessão da tarde, dia sim, dia não, né? Revezava com Lagoa Azul. Lagoa Azul num dia, O Morto Muito Louco no outro, né? O tempo todo. Cara, Curtindo a Vida Doidada também passava bastante. Curtindo a Vida Doidada valia a pena. Assim, um baita filme bom, realmente bom. É verdade. O Morto Muito Louco era assim, o cara morre e os amigos tentam fingir que ele não morreu. E vão levar, se eu não me engano, a viagem, né? Levar o cara pro casamento e tal. O Mercosul é um morto muito louco, né? O Mercosul é isso, assim. O Mercosul, ele morreu e a gente continua andando com ele, né? A gente continua fingindo que ele tá aí, que ele tá vivo. Não, tá bem, porra, tá ótimo. Né? O Mercosul, portanto, é um morto muito louco, porque o Brasil já cortou a tarifa sem avisar, como você falou. O Uruguai começou a negociar. Aí falou assim, não, mas o Uruguai tá negociando um acordo de livre comércio com a África do Sul. Ou não, com a China. Tá negociando com o México. Não, Daniel, o Uruguai está negociando com a segunda maior economia do mundo. Não é assim, tá negociando com a potência média, economia pequena. Tá negociando com a China. Muito entre nós aqui. Se eu fosse o tal do Uruguai, eu faria isso mesmo. O Uruguai olha para um lado, vê a Argentina nessa confusão. Olha para o outro, vê o Brasil nessa confusão. Olha para o Paraguai e descobre que o Paraguai reconhece Taiwan. O que significa que não reconhece a China como sendo uma nação independente. E o Uruguai não quer se industrializar, o Uruguai não tem lá grandes ambições nesse sentido. O Uruguai pensa, quer saber, eu quero vender minha carne, meu doce de leite, vender meu trigo, eu quero fazer acordo comercial com a Argentina, com a China, quero fazer acordo comercial com os europeus, com os Estados Unidos. Eu vou deixar esse Brasil e a Argentina para trás, que esses caras são muito malucos, esses caras não se entendem, brigam para tudo. Então, muito entre nós, o Uruguai eu acho que está seguindo um caminho que, se eu fosse o mandatário uruguaio, eu seguiria também. Pois é, só para deixar claro, tá? Alguém pode estar ouvindo e falar assim, mas qual o problema? Qual o problema que no Mercosul existe um negócio chamado tarifa externa comum, apelidado de TEC. E essa tarifa externa comum ela determina que todos os países do Mercosul têm que praticar as mesmas tarifas de importação. Se o Uruguai eventualmente assina um acordo com a China, o Uruguai baixa as tarifas. Se o Uruguai baixa as tarifas, ele abre um buraco na TEC. A TEC já não é mais uma tarifa externa comum, é uma tarifa externa individualizada. E tem um país que está desesperado com isso, que é a Argentina. A Argentina é pouco competitiva, a Argentina está constantemente em crise. Ou seja, se o Mercosul ruir, a Argentina ela pode perder, na prática, uma grande vantagem para exportar o que ela consegue ainda para os países do Mercosul, entre eles o Brasil. Lembrando, gente, o Brasil era, até o outro dia, o maior parceiro comercial da Argentina. Atualmente está disputando ali com a China, né? Mas até outro dia não tinha nem disputa. O Brasil era muito primeiro parceiro comercial o Brasil da Argentina. Então, a gente vê que a Argentina depende muito mais do Mercosul do que, por exemplo, o Brasil depende. Então, toda essa movimentação no Mercosul também é grave. A gente vê o Alberto Fernandes meio que tentando falar assim, não, mas peraí, vamos ver aqui se de repente a gente não consegue pensar numa outra solução. Brasil e Uruguai estão querendo sacrificar o Mercosul. Será que é mesmo esse o caminho? Será que a gente não poderia pensar aí numa alternativa? Ser casado, morar em casas separadas... uma terapia de casal. Quem tá mais apavorado do que a Argentina é o tal do Paraguai, rapaz. Porque Paraguai tá no Mercosul ainda? Eu não lembrava, não. Tá no Mercosul. E o Paraguai, porque o Paraguai tem como principais parceiros comerciais o Brasil e a Argentina. O Paraguai não reconhece a China, Tanguy.
Então é desesperadora a situação do Paraguai. Eu, se fosse o Paraguai, ficaria ainda mais preocupado. Porque a Argentina, pelo menos, tem tamanho. A Argentina é convidada para participar do G20. A Argentina, pelo menos, tem alguma visibilidade. O tal do Paraguai, rapaz. O tal do Paraguai, sem o Brasil, sem a Argentina, sem o Mercosul e sem a China, porque ele reconhece Taiwan, vai ficar numa situação difícil. E sem saída pro mar. E sem saída pro mar. Maravilhoso. Sem saída pro mar. Rapaz, Daniel, complicado. sobre a Argentina, mais alguma coisa, cara? Não, eu acho que realmente o cenário para a Argentina é muito preocupante ao longo desses próximos 2 anos. Não vejo cenário de redução da inflação ou de uma economia que deslanche em termos de crescimento. Os indicadores econômicos argentinos devem continuar sendo um alento, um bálsamo para nós brasileiros. Sempre que a gente está preocupado, pensa, poxa, tá ruim e tal. Olha para a Argentina. A Argentina cresce menos que o Brasil, o governo é mais endividado, a Argentina tem mais inflação e está com um balanço de pagamentos com as contas externas colapsadas. Quer dizer, é uma situação muito problemática que a Argentina vivencia. Vou fazer uma promessa aqui, Daniel, sem combinar com você, eu não quero nem saber. Não foi, não... Eu vou fazer a promessa aqui. Vou fazer. A promessa dentro em breve, teremos um curso sobre a Argentina no Petit Jornal. Não combinei com o Daniel, não quero saber, agora está prometido. Daniel, dá teu jeito aí, vai ter curso sobre a Argentina em algum momento. Vamos falar das 200 facções do peronismo. A gente vai explicar as 200 facções do peronismo. Mas peraí, a gente vai dar curso sobre a Argentina ou sobre o peronismo? Porque sobre o peronismo é um curso só pra ele. Então você quer só sobre a Argentina? Eu não sei, né, Daniel? Porque, porra, peronismo, você vai se botar essa mão nessa cumbuca aí de explicar peronismo? Não sei, cara. Mas eu tô questionando pra saber se é isso que você tá propondo. Não sei, vou pensar. O tema vai ser alguma coisa relacionada à Argentina. Nos próximos tempos aí. Não tem data ainda não, tá, gente? Mas vai ter. Deixar aqui o agradecimento aos nossos apoiadores, pessoal que chega junto com a gente, pessoal que nos apoia. Dependemos exclusivamente dos nossos apoiadores, né? Os nossos patrocinadores são os nossos apoiadores. Não temos grandes patrocinadores, conglomerados, né? Não temos nada disso. Quem nos banca são os apoiadores. Então, se você não gosta do Petit Jornal e não é nosso apoiador ainda, acessa lá www.petitjornal.com.br. Tem lá todas as instruções para você apoiar o Petit Jornal no Brasil ou no exterior. E lembrando, Daniel, nós estamos gravando esse bate-papo extra na segunda-feira, dia 15 de novembro, pleno feriado da proclamação da República no Brasil, que é um feriado que eu sei que o Daniel gosta bastante, um feriado que o Brasil tem admiração por esse feriado. O Daniel, que é um homem da República do Brasil, gosta da República Brasileira. E amanhã, dia 16 de novembro, começa mais um curso do Petit Jornal sobre a Turquia. Tá? Então a gente já deu uma aula gratuita sobre a Turquia, assiste lá, que vale a pena. Está lá também no petcursos.com.br, tá? Lá você encontra essa aula gratuita. Amanhã, portanto, começa mais um curso sobre a Turquia. Deixando claro, né, Daniel? Aquela mamata que você estabeleceu lá, sem falar com ninguém, sem divulgar para mim, sem combinar comigo. Eu combinei com você mesmo. Eu não combinei. Não combinei e botei lá. Como é que é, Daniel? Qual é a mamata que você arrumou lá pros caras? Como é que é? Cara, o Petit Jornal virou um serviço de streaming, né, Tanguy? Eu combinei isso. Eu não combinei com você, mas eu achei que era uma boa ideia. E aí a pessoa, ao invés de comprar um curso e pagar um determinado valor, como era até recentemente, a pessoa paga o mesmo valor e tem durante um mês acesso a todos os cursos do Petit Jornal. Tudo. Olha aí que beleza. Querendo, tudo. Só entrar lá, pronto. Pode assistir aula ao vivo, pode assistir aula gravada, pode acessar a biblioteca de cursos do Petit Jornal. Ô, Daniel, e chegou aos meus ouvidos que você deu um desconto de 30% se o cara entrar no pacote anual. É isso mesmo? Na assinatura anual? É isso mesmo. 30%? É isso mesmo. É isso. Se a pessoa não fizer um pacote 10%. Anual... 10%, 10% e tá bom de desconto. Eu achei que 30% era mais simpático. 30%. Eu achei que era mais simpático, porque aí a pessoa fechou um pacote anual. Então, se ela fechou um pacote anual, ela está confiando ali no Petit Jornal, vai ter acesso a todo o cardápio de cursos do Petit Jornal, toda a biblioteca, os cursos passados e os cursos que acontecerem ao longo do próximo ano. Acho que é justo. Entendi. E aí a pessoa, então, ela assiste a todas as aulas que vêm pela frente, todos os cursos, tipo, são 9 cursos por ano, que era garantido nosso, 9 cursos por ano. Então, se a pessoa entrar no anual, ela garante já 9 cursos daqui para frente, aulas ao vivo, com tudo, com interação, com tudo, e mais todos os cursos para trás, tá? Para frente e para trás. É isso? Exatamente isso. Que loucura, olha que beleza. Cara. Que insanidade. Viu? Viu que boa ideia? Isso deve estar errado. Eu vou fazer Bom, eu já te falei, né? Eu vou fazer as contas. Se não bater, eu vou revisar esse negócio, viu, Daniel?
Mas quem comprou antes vai ter direito a manter, cara. Você tem que manter a palavra. Manter a palavra. Sem dúvida. Então quem comprou antes, comprou. E só lembrando, tem mais uma forma de você ajudar o Petit Jornal, além de se tornar apoiador e de dar uma conferida lá nos cursos, que é ouvir a gente pelo Orelo. Essa é completamente de graça, viu, Daniel? Ouvindo a gente pelo Orelo, você já ajuda o Petit Jornal. O Orelo que é uma plataforma que é a nossa parceira e que remunera, é a única que remunera os produtores de conteúdo. Então, quiser ajudar o Petit Jornal, baixa o aplicativo, ou então, se não quiser baixar o aplicativo, você pode ouvir também pela versão web da Orelo. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que vai te interessar. O aplicativo é bom, a plataforma funciona muito, muito bem. E você ainda ajuda o Petit Jornal. É isso, Daniel? Maravilha. É isso. Beleza. Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.